Madalena Sem Filtro, capítulo 9. A gravidez do Papa. Falou-se muito sobre uma certa Joana na Igreja de Roma, no comando por 2 anos, 5 meses e 4 dias. Mas a Idade Média foi um período tão turbulento, com tantas cruzes e cruzadas, que nunca pude saber se foi verdade ou lenda a história da mulher que se tornou papisa, ainda que muitos homens do Vaticano tenham escrito que ela, de fato, existiu. Seu nome público era Papa João VIII. Foi o que os cronistas disseram. Como de Adorim, vestiu roupas masculinas para furar o bloqueio dos homens. Entrou no monastério, apaixonou-se por um monge. Imagino que ele tenha sofrido como Riobaldo. E os dois fugiram. Estudou muito e, sempre vestida como homem, tornou-se famosa em Roma por sua inteligência e seus belíssimos sermões. Com a morte do Papa Leão, foi eleita para substituí-lo, mas dizem que se apaixonou outra vez e que engravidou. O filho nasceu quando Joana montava em seu cavalo. Foi vítima da intolerância dos homens, arrastada pelas bestas como um tiradentes. Sofro ao pensar que, além disso, levou pedras até a morte. Se isso for mesmo verdade, a única mulher que se sentou na cadeira de Pedro deveria ser a padroeira da resistência feminina, e sua serva confidente, que sempre soube que havia uma mulher debaixo daquela túnica papal, mereceria tornar-se santa. Como eu gostaria de saber o nome da rosa, e tendo a pensar que a papisa Joana verdadeiramente existiu, quando descubro que até o inquisidor Bernardo Gui admitiu que havia erros na cronologia papal. Até ele, encarregado de condenar os hereges à fogueira, como Humberto Eco mostrou muito bem. O inquisidor, escandalizado, ainda teve a decência de corrigir a cronologia para incluir Joana depois de Leão IV, antes de Bento III. Deram-lhe um busto de mármore e isso ninguém questiona. Mas mais de um até. Durante 600 anos, a homenagem à papisa Joana ficou exposta para quem quisesse vê-la nas ruas de Roma. Esteve também na Catedral de Siena, ao lado de todos os papas. Até Lutero se incomodou com tamanha afronta. E assim como quem risca um amor antigo do coração machucado, apagaram Joana da história. Sempre me pergunto, qual terá sido o grande incômodo de se ter uma mulher como papa? E sabido que outros papas foram acusados de corrupção, violência e até assassinato, e a igreja nunca se preocupou em omitir seus nomes. Se não for verdade que Joana reinou, se até Bernardo Gui tiver se enganado, deveriam incluí-la ao menos entre os papas apócrifos. Não sei se isso existe. Por fim, meu Deus, pergunto a quem puder me ouvir, como ocultar a força de lendas e mitos em nossas religiões? Se inventaram a papisa Joana, foi porque ela precisava existir. Penso realmente que ela existiu. E jamais me esqueço de Priscila. Pregava como se fosse um padre. Diria eu, mais apropriadamente, madre. Pediu a Apolo que saísse do púlpito e ensinou melhor do que todos sobre nosso mestre e sua pregação. Apolo só conhecia os batismos. Priscila e seu marido eram, conforme o próprio Paulo disse em outras palavras, 2 pilares da igreja que começava a crescer. Arriscaram suas vidas em nome do Cristo, por que não surgiram outras Priscilas? Por que não deixaram, ora? Por que não deixaram? Apesar de entristecer-me com a falta que as mulheres fazem nos altares, alegro-me pelas sacerdotisas de algumas igrejas distantes de Roma. Nosso mestre certamente estaria orgulhoso,
pois o que lhe importava, antes de tudo, era a propagação do amor. Sacerdotisas do mundo, alegrem-se, somos irmãs. Mas ainda gostaria de ver, nos domínios do Vaticano ou na Igreja Ortodoxa do Oriente ou na Rússia, ou nos templos que brotam às margens do Mississippi, gostaria de ver sacerdotisas seguidoras da grandiosa Priscila, ou um convento de poderosas madres inspiradas na corajosa Joana. Por que não, meu senhor? Espero que o Papa Francisco tenha forças para mudar essas coisas. Espero que enfrente as forças malignas que emperram a roda do tempo e da renovação. É apenas uma questão de tempo, eu sei. Incrível, meu Deus, como o tempo se parece com o Senhor? Ou será que o tempo é o Senhor? Pois não há nada que ele não cure. E não há nada que o Senhor não cure também. Não há nenhuma verdade que possa dormir para sempre.